Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura da Bíblia. Estamos no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1, que vai falar sobre Gideão com 300 homens vence os medianitas, né? Porque no vídeo anterior o povo israelita estava na mão dos medianitas por ser desobediente, né? Ele sempre desobediente a Deus, mas Deus sempre é a seu favor, porque é um povo escolhido por Deus para dar sequência até a chegada de Cristo, né? Esse povo vem andando, Deus vem protegendo ele, que é para ele chegar até Cristo, né? Então, esse povo se torna rebelde sempre. Vem uma pessoa para salvar, tirar ele da escravidão. Do outro lado, da legião do mal, vem, tira ele da legião do mal com o poder de Deus. E quando ele se torna salvo novamente, eles voltam a pecar e fazer tudo contra Deus manda, que Deus manda, né? E se torna escravo por alguma nação, né? Como agora eles estão sendo escravos dos medianitas, né? E Deus indica Gideão com a sua família para salvar esse povo israelita rebelde, né? Que se tornaram rebeldes, e a cada vez que ele é salvo, ele se desobedece, se torna escravo de alguém, de alguma nação, como aí eles estão sendo escravos dos medianitas, e Deus, eles rogam a Deus quando vê que não tem mais salvação para ele. Os medianitas tornou ele escravo de todas as formas, né? De todos os lados, suas famílias, seu gado, suas plantações, ele fica sem direito algum. Eles trabalham para ele como trabalhava no Egito, se torna escravo. E Deus sempre dando conforto a ele, resgatando ele das suas imundícias, né? Porque Deus deu vários mandamentos a ele e eles acabam deixando os mandamentos de Deus e ir para aquele povo que adora a deuses, né? Deuses feitos pela mão do homem, adorar estátua, a outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Então, eles clamam, né, quando vê que estavam em muito sufoco, que não tem jeito, que não tem saída. Então, eles voltam a Deus, clamam a Deus, e Deus, com muita misericórdia, muita compaixão, torna a enviar uma pessoa, né, de confiança de Deus, que obedece a Deus para tirar eles dessas escravidão que eles vão, né? Então, Deus manda Gideão com a sua família, né, como no vídeo anterior, e agora Gideão vai, com 300 homens, vencer os medianitas, né? Então, eu vou ler essa história, né, do povo israelita, que estão nessa caminhada. Então, deixe seu like aí, né, para ajudar o canal. Dê um likezinho, um joinha, né? Inscreva-se no canal para que mais pessoas possam ver você tendo, né, o canal sendo inscrito, você possa compartilhar para outras pessoas. Ative o sininho para receber as notificações, né? E vamos dar início ao vídeo de número 49, que em Juízes, capítulo 7, versículo 1, Gideão, com 300 homens, vence os medianitas. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito
é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas, e então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelho e se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava ao arraial dos medianitas, embaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então, fortalecida as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço purá até ao extremo das sentinelas que estava no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, né? Em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, e eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transformou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita,
Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então, dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nele acesa, e disse: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós, tocando eu a buzina. Eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os seus homens, que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de pouco tocadas, os guardas então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando: Fugiu, fugiu! Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial, que fugiu para Zererá, até Betesita, até os limites de Abel Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e todo o Manassés convocado e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiro a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhe a água até Bet-Bará, e também o Jordão, convocados, pois todos os homens de Efraim tomaram-lhes as águas até Bet-Bara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos medianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb, e perseguiram aos medianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então, Deus, né, deu poder a Gideão para convocar todo o povo, porque Deus sempre era com esse povo. Agora, só que esse povo israelita, sempre, como provavelmente, eu não sei, eu estou lendo ainda, mas provavelmente nos capítulos futuros, esse mesmo povo volte a desobedecer a Deus novamente, né? Porque é sempre o que os israelitas fazem, é desobedecer, 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 mas Deus, com sua misericórdia, sempre pega um dos seus para ir lá e resgatá-lo, né? Então, dessa vez, Deus mandou resgatar esse povo, Gideão, né, com o povo,
resgatar esse povo israelita da mão dos medianitas, né? Então, vamos ver Juízes capítulo 8, que é que vai dizer mais na frente. Gideão apazigua os efraimitas e mata o rei dos medianitas. Então, Gideão, como sempre, né, nem só de Gideão, mas todos os outros antigos que vêm comandando a nação israelita, sempre consegue vencer porque Deus dá o poder dele vencer. É um vale contra 1000. Um só, Deus dá o poder de derrotar 1000. Então, é um povo que não sofre baixa, né? Mas esse povo sempre são rebeldes a Deus. Então, vamos ler agora Juízes 8, né? Capítulo 8, versículo 1. Gideão apazigua os efraimitas. Esse efraimita são o povo da raça de Efraim, né? Quer dizer, é um povo que já vai, que estão também já em contendas, porque ele vai apaziguar. Ele vai lá, Gideão, mandado por Deus, vai para lá para acalmar esse povo, do povo de Efraim, que eles estão em contenda, né? E apazigua os efraimitas e mata os reis dos medianitas. Então, homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste? Está vendo aí? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas e contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a víndoa de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, e Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou estas palavras. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estava, já cansado, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou ao alcance de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: estão já Zeba e Sumuna em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Tá vendo como eles são? Esse povo israelita que está lá nesse Sucote, quer dizer, Gideão, né, indo atrás para livrar todo esse medianita do povo, mas mesmo assim eles ainda são ruins, né? Não querem ajudar, né? Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou os homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estava, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles. Uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam da espada. E subiu Gideão pelo caminho
dos que habitavam em tenda para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso a ambos o rei dos Medianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todos o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez pergunta, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio os homens de Sucote e disse: Vede aqui a Zeba e a Samuna, a respeito dos quais desprezivelmente me escarneceste, dizendo: Então já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciãos naquela cidade e os espinhos do deserto e os abrolhos, e com ele ensinou aos homens de Sucote. Então Gideão conseguiu pegar os do rei. Vejam só que Gideão estava com 300 homens, né? Gideão estava com 300 homens, né? Mas conseguiu derrotar milhares, né? Que os dois reis lá estavam com milhares de pessoas, mas Deus deu o poder de ele conseguir destruir, né? E tomou os anciãos daquela cidade, os espinhos do deserto e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. E depois perguntou a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que mataste em Tabor. E disseram: Como és tu? Assim eram eles. Cada parecia filho de rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se o tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os, porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e acometei-no, porque qual o homem tal a sua valentia, levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam nos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos medianitas. Então o povo israelita, depois de salvo, né, viu que Gideão tinha poder para fazer tal coisa, dado por Deus, claro, né? E o povo israelita acharam que Gideão podia ser um governo para dominar ele, né? Que domina, Gideão domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos medianitas. Porém, Gideão lhe disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão:
uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes dos seus pescoços, porque tinha pendente de ouro, porquanto era ismaelita, né? E disseram eles, de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente de seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis medianitas, e afora as coleiras que os camelos trazia ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode, e colocou na sua cidade em Ofra, e todo o Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Então, como tem nos vídeos anteriores também, esse povo sossegaram por muitos e muitos anos, né? Como aqui com Gideão, eles sossegaram por 40 anos, né? Ficaram na dele sem desobedecer a Deus durante 40 anos, né? E junto com Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também a um filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Tá vendo aí como é esse povo israelita? Não tem jeito. Esse povo israelita não tem jeito, não tem salvação para ele. Não tem. Mas quanto Deus os protege, mas ele vai lá e desobedece a Deus. Deus tira ele de toda a escravidão, né? Deus designa uma pessoa, dá poder a uma pessoa com seu exército de ir lá resgatar ele. Ele vai ficar de boa durante 40 anos, enquanto Gideão estava vivo. 40 anos, como nos versículos anteriores, de Eude também, eles ficaram não sei quanto tempo lá, fiel, né? Porque tinham uma pessoa, mas quando morria aquela pessoa que resgatava eles voltavam a fazer disso a pior. Deixava Deus de lado e ia adorar outro Deus, né? Ia adorar outro Deus e cair na prostituição, e como está dizendo aqui, sucedeu como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Quer dizer, eles sabem que Deus é todo poderoso e que esses deuses falsos aí não tem nenhuma serventia. É como nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje é assim. Tem gente que segue Deus, vai.
Aí, de repente, o prazer da carne, que hoje é mais pelo prazer da carne, né? Hoje o povo peca mais devido ao prazer da carne, né? Vê as mulheres com os peitos de fora, as coxas de fora, a barriga de fora. Vai, dá aquela. O diabo bota na mente dele, vai lá tomar uma cervejinha, aí ele vai, se junta com essas mulheres, deixa sua mulher em casa, coitadinha, cuidando dos filhos, passa uma noite, um dia fora de casa, agarrado com essas prostitutas, né? Que é o que mais tem nos dias de hoje, é mulher nua, né? Mulher se apresentando. Aí, o que mais vê tem aplicativo, né? E o que você mais vê é mulher nua, né? Se prostituindo e fazendo com que os homens se prostituam. Ela incita ao pecado, porque o que a gente mais vê é no TikTok, né? Tem o TikTok, tem o Quai, etc, e etc, onde só tem mulher nua, né? Mostrando os peitos, mostrando as pernas, incitando o pecado ao homem, né? Esse povo são povo da legião de Satanás, né? Esse povo, essas mulheres que fazem essas coisas, são mulheres da legião de Satanás, né? Que fazem essas coisas. Tudo contrário aos mandamentos de Deus. Andar com short curtinho, barriguinha de fora, mostrando os peitos, cheia de piercing, cheia de pulseira, cheia de tatuagem, né? Tomando cachaça por aí pelas esquinas, incitando o pecado ao homem. Então, o diabo vai, pega aquele de mente mais fraca e incita ele a seguir, deixar a legião de Deus e seguir a legião de Satanás. É o que mais tem nos dias de hoje. E quando nós vai os repreender, dizendo que eles estão fazendo coisas erradas, desagradável a Deus, ele disse: vá cuidar da sua vida, porque na minha vida quem manda sou eu. Eles não querem saber da instrução de Deus para eles, porque Satanás cauteriza a mente dessas pessoas para que viva a desagradar a Deus, né? Porque Satanás vivia com Deus, né? Ele vivia lá, mas quando ele se rebelou, ele não era Satanás. Ele era um chefe da guarda lá no céu, né? Mas depois que Deus criou a terra, ele se rebelou, Deus não estava lá, né? E vendo tudo, aliás. Mas como ele estava lá, era chefe, ele se rebelou e disse: eu vou ser maior do que Deus. Mas Deus, quando chegou lá, expulsou ele, e ele vindo aqui para a terra, fez com que a primeira geração, a geração de Adão e Eva, que era milhares e milhões de pessoas, todos eles se corromperam, todos eles se prostituíram em coisas mal, e ainda foi achado ainda 8 pessoas, que foi a família de Noé, durante esses milhões, esses trilhões de pessoas que existia, né? Na época, existia trilhões de pessoas e todos eles se corromperam com prostituição, com tudo quanto era ruim, né? Quanto existe no dia de hoje. É a mesma coisa. Hoje existe a mesma coisa, ainda é pior ainda, porque tem a tecnologia para expandir aquilo que é contrário a Deus, né? Mas no tempo anterior, Deus destruiu a todos sem, só salvou 8 almas, porque Deus não teve piedade de nenhum deles. Mas hoje, nos dias de hoje, Deus tem a piedade a todos nós que erramos, né? Basta nós deixar as más práticas, se arrepender de tudo que faz de errado, sinceramente, de coração, deixar a legião de Satanás, vir para a legião de Deus, né? Se arrepender fielmente, começar a fazer boas obras, né?
dar de comer a quem tem fome, de vestir a quem tem sede, emprestar sem nenhuma paga, ajudar o necessitado, ajudar o seu inimigo, perdoar o seu inimigo, perdoar todo que lhe faz mal. Então, você não morre como morreram esse povo de antigamente. Até no tempo de Moisés, Deus matava todo aquele que desobedecia a Deus, né? Quando Deus resgatou esse povo israelita, até Josué, até o livro de Levítico, Deus ainda matava esse povo. De lá para cá, foi de Josué para cá, foi que Deus deixou de matar esse povo pelos seus erros. Deus deixou, Deus não mata mais, que eu venho lendo aqui, e Deus não está matando esse povo por quando vai adorar outros deuses. Aqui Deus está resgatando, começando a resgatar eles, né? Para ver se eles aprendem a lição, né? Então Deus vem resgatando esse povo, não está matando mais, como estou lendo aqui em Juízes, né? Deus instituiu juízes para cuidar desse povo e esse povo não está sendo morto mais pelas suas transgressões, mas Deus está resgatando eles. Eles pecam, faz tudo errado, vai adorar outros deuses, Deus deixa eles ficar como escravo lá, né? Eles ficam como escravo, é como nos dias de hoje, né? Aqui o povo israelita se torna escravo nessa legião do mal, se torna um escravo, né? Mas Deus tem muita misericórdia, então Deus institui uma pessoa para resgatar ele. Deus não mata mais ele, porque anteriormente Deus matava todo aquele que infringia a sua lei, né? Matava carnalmente, né? Hoje Deus vai matar espiritualmente. Hoje, nos dias de hoje, você morre espiritualmente. Mas nesses dias daqui, do livro de Josué para trás, Deus matava mesmo, matava com praga, matava ao fio da espada, deixava que todos morressem por ser desobediente a ele. Aqui, esse povo continua desobediente, esse povo israelita que vem seguindo, eles são desobedientes, mas Deus não mata ele. Quem mata é os outros que eles estão servindo. Ele entra para a legião de Satanás, para a legião do mal, se torna escravo e lá esse povo é quem o destrói ele. Mas quando eles clamam a Deus, Deus, por sua misericórdia, envia alguém para resgatá-lo, mas Deus não mata mais, né? Envia pessoa para resgatar, para tirar ele da servidão, da escravidão, de como eles viviam lá no Egito, né? As nações que foi passada, porque essas são geração futura, são israelitas, são, porque Israel foi quem gerou essa nação israelita, Jacó, né? Jacó que se tornou Israel, que não é o país Israel que se chama povo israelita. Isso pode ser agora, mas antes não era devido à nação, o país Israel, não era. Esse povo se tornou israelita devido a Jacó, que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Então nasceu essa nação israelita, né? E esse povo vem, é uma raça israelita que vem de Jacó, né? Não é por causa do país. Então, esse povo são rebeldes. Vai lá, Deus salva ele, tira ele da escravidão e ele se torna rebelde de novo, mas Deus não tá matando mais, é o que eu estou vendo aqui, né? Deus não está matando mais esse povo, e sim resgatando. Então, nos dias de hoje, é dessa mesma forma quase, né? Deus quer que nós mesmos, né? Aqui Deus manda resgatar. Deus dá o poder desse povo ser resgatado por um exército, né? Porque Deus é legião. Deus é legião.
Então Deus manda seu exército, que não tem quem vença ele, e resgata esse povo novamente. Mas eles depois que Gideão morre, os israelitas se tornam de novo aí para adorar outra coisa novamente, né? Que eu vou ler para vocês. Mas deixa eu continuar a explicação. Então, no dia de hoje é diferente. Deus nos resgata de outra forma. Deus nos resgata através da nossa própria consciência, né? Na nossa consciência é quem está dizendo que nós estamos errados e que devemos abandonar os nossos erros que não agrada a Deus. É diferente daqui, né? Então, se você se arrepende de coração, deixa de adorar estátua, adorar outros deuses, que tem muita por aí, que deixa de adorar uma religião, né? Porque não existe. Deus é legião e não religião. Religião foi o homem quem inventou para se dar bem através da palavra de Deus. É diferente, né? O homem inventou religião. Para quê? Porque depois de Cristo se tornou várias religiões usando a palavra de Deus para perverter, né? Para perverter aquilo que Deus ensina, a verdade, para ferir a consciência do homem, né? Vai ferir essa religião que tem aí, vai ferir a consciência do homem para que ele se destrua nas falsas religiões, nas falsas igrejas, porque o homem inventou muitas igrejas, muitas qualidades de igreja, né? Tudo foi o homem quem inventou muitas qualidades de igreja, isso dentro da religião. Mas na legião de Deus, né? Na legião de Deus existe uma verdadeira igreja e única igreja que é Cristo, né? Que essa igreja é Cristo, é o seu sangue, né? Essa igreja é Cristo que ele adquiriu lá na cruz. Essa igreja foi adquirida com o seu sangue, né? Cristo adquiriu essa igreja. Essa igreja vem do Pai, que foi Deus que deu, né? Quando Deus deu o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Como? Nós vai morrer, Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós, não é que Cristo, quando morreu, nos salvou, não. Nós temos que buscar a igreja de Deus, que foi dada pelo sangue de Cristo, para que nós se venha redimir de nossos pecados com sinceridade, para que possamos ter a vida eterna, né? Então, se nós deixamos o pecado de lado, as má práticas, e se juntar à igreja de Deus, que é Cristo, com o seu sangue, aí sim seremos salvos. Mas se você vai para uma igreja errada, falsificada, feito pela mão do homem, você pode se perder. Mas se você se arrepender e vir para a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, aí sim, aí você tem o direito de poder ganhar a salvação. Entendeu? É isso aí. Então vamos continuar sobre o que Juiz está falando a respeito desse povo israelita, teimoso, desobediente, né? Que faz milhões e milhões de anos que Deus vem protegendo eles, mas eles não querem até agora estão desobedientes o tempo todo. Vamos ler. Juízes capítulo 8, versículo 32. Faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas.
E sucedeu que Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal Berite por Deus. Está vendo como é as coisas? Gideão salvou ele dessa escravidão todinha que ele vivia sofrendo, como lá no Egito era desse mesmo jeito, né? Esse é um povo novo, é uma raça nova, mas eles têm todos os mandamentos que Deus deu a ele quando saíram lá do Egito, a seus pais, seus avós, etc, etc. Eles têm esses mesmos mandamentos, mas o que é que eles fazem? Quando vem um povo, quando Deus ordena o filho dele para resgatar ele desse povo mau, da legião de Satanás, eles, quando passa, enquanto aquele povo que salvou ele, como está escrito aqui, durante 40 anos, eles ficaram com Gideão, né? Servindo Deus, não pularam a cerca. Mas quando Gideão morre, eles vão e pulam a cerca de novo, abandona Deus e vai crer em outro Deus, que não é o Deus de Israel, né? O Deus de Israel não é país assim. Deus de Israel não é o Israel país, não. É Israel Jacó, tá? Deixa bem claro. É o Deus, quando diz assim, Deus de Israel. Não pense que é Deus país de Israel, não, porque não é. É Deus de Jacó, lá atrás, que era Jacó, e Deus botou o nome dele de Israel. Por isso chama Deus de Israel. Não é Israel país, entendam, né? Então, e assim os filhos de Israel se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Então, se lembrando, meu irmão, eles foram para seguir outro Deus, como está aqui. E sucedeu o quê? Quando Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Balaíns, que eles se juntaram com esses Balaíns, que eram um semi-gigante, e puseram a Baal Berite por Deus. Né? Baal Berite é uma estátua criada por esse povo medianita, né? E Balaíns criaram esse Deus feito de ouro, e eles adoram esse povo e não a Deus, adoram esse ídolo, né? Que é uma estátua. Como nos dias de hoje, tem gente que adora a estátua de Maria, adora uma cruz, adora São José, adora Santo Antônio, adora a Santa Aparecida, a Santa Joaquim, a Santa Fulana de Tal, que foi um homem quem fez, criou esse tipo de santificação. Não foi Deus. Porque santo é Cristo, santo é Deus. Santo é o Espírito Santo. Mas aquele que é criado santo pela mão do homem não é santo, é Satanás. Entendeu? Não fique com raiva de mim, porque não é eu que falo isso. Deus é quem fala, só é prestar atenção. Né? Então, assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, não se lembraram, né? Do seu Deus que os livrara da mão de todos os seus inimigos. Então, né, eles foram crer nesse Baal, né? Se esqueceu que Deus tirou ele de lá, da escravidão, da mão dos medianitas, né? De tudo ao redor que escravizava ele. Ele se esquece. Né? É uma mente muito fraca. Nem usaram de benefício com a casa de Jerubal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Porque Gideão fez um bem enorme a esse povo, resgatando esse povo israelita, da escravidão. Mas ele não quer saber, né? Não quer saber. Juízes 9, versículo 1, vai dizer: Abimeleque, que é o filho de Gideão, né, mata os seus irmãos e se declara rei. Né? Abimeleque, filho errei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém aos irmãos de sua mãe e falou-lhe, e a toda
a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, Falai, peço-vos aos ouvidos dos cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens. Todos os filhos de Jerubbaal dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine. Lembrai-vos também de que sou osso, que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E disseram-lhe: 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens. Sobre uma pedra, porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram constituíram Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Juízes 9, capítulo 9, versículo 7, vai falar a parábola de Jotã, né, que é o que o irmão que tinha se escondido e escapou, né? Aí agora vai falar sobre a parábola de Jotã. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerezim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém, a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iriam pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e ainda iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então toda a árvore disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro, que não consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agiste fazendo rei a Abimeleque, e assim bem fizeste para com
Jerubbaal e para com a sua casa. E se com ele usaste conforme ao merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, e vós livrou da mão dos medianistas, porém vos hoje vos livraste contra a casa de meu pai, e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usaste com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Abi, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A conspiração de Gaal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita por 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a ele assaltavam, e contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festa, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é, porventura, filho de Jerubbaal? E não é Zebu o seu mordomo? Serviante aos homens de Amo, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria a Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E, ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, e se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiro a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que estiver contigo, e põe emboscada no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade, e eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Abimeleque vence a Gaal
e os siquemitas. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo com ele havia de noite e puseram a emboscada a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebre, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas, e vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes Zebul, ao contrário, lhe disse: Às sombra dos montes, vês como se fosse homem. Porém, Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonene. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual dizia: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peste e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque, e Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos, para que não pudesse habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscada no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo. Deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus de Berite, e contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia, e Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore, e o levantou e pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me viste fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um em todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque, e pondo o ramo junto à fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Então Abimeleque foi a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte,
e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. E vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Vou parar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam ouvindo esse vídeo até o final para entender, né? Sigam lendo o vídeo passo a passo para que vocês possam entender essa caminhada do povo de israelita, né? O povo israelita, que é descendente de Jacó, que veio lá do Egito, né? Esse povo veio lá do Egito. Agora eles estão firmados na terra que Deus deu a eles, mas eles são muito rebeldes. Deus livra, eles voltam, Deus livra, eles voltam. E assim está sendo até a chegada de Cristo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? E muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Voltarei com o vídeo 50, que vou ler para vocês, Juízes 10, né? No vídeo 50, Juízes 10. Tola é Jair, juízes dos israelitas. Tola e Jair, Tola e Jair, juízes dos israelitas, né? Porque eu estou lendo juízes. Juízes são o povo que está comandando os israelitas, mas quando morre um juiz desse, aí vem outro, e agora tem Tola e Jair, juízes do israelita. Isso vai ser no vídeo 50. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, muita paz, muita saúde, e que aquele que vive no erro se arrependa dos seus pecados, deixe de adorar essas estátuas, né? Deixe de adorar a Maria, de adorar a cruz, de adorar a Aparecida, de adorar a João, de adorar a Mané, etc, etc, que isso faz parte da legião de Satanás, e Deus não quer que vocês façam isso. Se arrependam de coração, venham para a legião de Deus, para que vocês possam ter a vida eterna, tá ok?